Dentro da medicina chinesa, é muito importante colocar para vocês que a gente não tem só o uso das agulhas. A gente tem várias propostas diferentes que a gente pode estar utilizando para atender o nosso cliente. Muitas vezes a gente vai ter essa dificuldade em ter essa abordagem com o nosso cliente, porque ele chega no consultório ou chega no nosso espaço com uma certa restrição ao uso de agulhas. A gente tem meio que aquele preconceito sobre a agulha. Ah, vai machucar, vai doer, né? Então a gente tem essa questão relacionada a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e muitas vezes a abordagem. Às vezes eu vou atender um adolescente, uma criança que já está na atividade desportiva ali, começando a desenvolver as práticas desportivas e vai cair no nosso consultório porque às vezes alguém da família ou próprio comissão técnica quer que a gente melhore algum desempenho desse atleta. E ele vai chegar no consultório, obviamente, ele vai ter uma resistência ao uso das agulhas, porque afinal de contas, né, a gente tem essa impressão que traz uma punição, né? Ah, aquela velha história que eu sempre coloco, né? Quando a gente é criança e é muito peralta, os pais da gente falam assim: ah, vou te levar lá no médico para ele te fazer uma injeção para que você se acalme, né? Então a gente já imagina que é uma punição. E não é isso. A gente tem muitos benefícios atrás disso, mas no nosso inconsciente está isso como sendo algo que não é legal, tá? Então a gente vai ter a acupuntura em si, que vai estar dividida em agulhamento, ventosa terapia, a própria sangria, que é muito utilizada em quadros muito agudos ou de impacto direto, né? Moxa-bostão e magnetoterapia. Então, isso é sintetizado dentro da acupuntura, né? A gente sempre fala em acupuntura, a primeira coisa que vem na cabeça é agulha. A gente pode substituir a agulha por moxa, a gente pode substituir a agulha por ventosa, pelo próprio magneto. Então, a gente tem várias formas diferentes de fazer a mesma abordagem. O que eu falo para vocês? Se a gente for botar num pódio, a agulha está no primeiro lugar. E aí depois a gente vem substituindo por outras técnicas. A agulha sempre vai ter um resultado muito mais efetivo do que as demais. Mas, como eu falei para vocês, se a gente tiver alguma intercorrência com o nosso cliente, com o nosso paciente, a gente acaba adaptando para que a gente consiga chegar naquele movimento da utilização das agulhas. Depois, fortemente, a gente tem o uso da fitoterapia. No Ocidente, vamos nos relacionar ao Brasil aqui, a gente tem algumas restrições da fitoterapia chinesa, porque a gente não tem estudos tão aprofundados com as questões relacionadas à fito como eles têm na China. Na China eles vão ter os estudos de plantas, ervas, animais e minerais relacionados à carga energética que cada alimento vai trazer, o que cada situação vai trazer, cada erva, cada planta vai trazer para o organismo. Então, lá eles vão estar relacionados com alimentos ou fitos, né? Os chás e as plantas que vão estar relacionados a que estimulam o calor, que são plantas mornas e plantas neutras, né? E plantas frias ainda para complementar isso aí. Então, a gente vai margear entre calor, morno, neutro, frio e fresco. Então, conforme eu fizer a análise do meu cliente, eu vou determinar como eu vou abordar uma determinada planta para auxiliar no tratamento desse paciente. Trazendo um contexto para vocês, se você tem um paciente que é muito ansioso e ele tem por hábito tomar lá a sua água com infusão de gengibre, o gengibre tem a característica de colocar calor. E esse calor vai potencializar esses sintomas, essas questões relacionadas à ansiedade. Então, vai reverberar mais ainda a sintomatologia da ansiedade. Pressão alta. Uma planta que coloca calor vai aumentar, potencializar esses sintomas de pressão alta. Então, ali que a gente tem que começar a entender. E trazendo mais uma ressalva com relação à fitoterapia. Na China, eles usam tanto animais como minerais. No Brasil, pela Anvisa, a gente não tem essa liberação. Então, a gente não pode estar usando nem derivados animais e nem de minerais para fazer o implemento nas nossas práticas da medicina chinesa. Então, a gente tem essa restrição. Outra coisa que tem que ficar muito clara é que, diferentemente, a ação da planta que é cultivada lá na China, que é outro clima, outro solo, tem uma variabilidade muito grande de outras influências sobre a planta, não vai ter a mesma ação que a nossa, que é num clima tropical. Então,
a gente tem que sempre ponderar essas questões e se aprofundar mais sobre o estudo se eu quiser trabalhar nessa linha, tá? Na sequência, práticas manuais, né? Nas práticas manuais, então, nós temos manipulações musculares, tá? Manipulações ósseas, manipulações viscerais, né? O uso do gua sha, que é um raspador que a gente vai estar utilizando. Vocês vão conhecer ele durante o nosso projeto, aí, durante as nossas aulas. A gente vai fazer demonstrações de uso, né? Já dando um insight aqui, ou dando um spoiler para vocês, excelente para tratar questões relacionadas à canelite, ele vai muito bem para fazer soltura de canelite do nosso atleta, então, dando um spoilerzinho para vocês aí, né? E terapia pelos pontos energéticos, né? Então, que você pode fazer lá de acupressão, né? Que você vai fazer massagem na região do canal energético, então, é uma forma diferente de a gente trabalhar com o nosso cliente. Qigong, né? Ou Qigong, como queiram, tá? São movimentos, né? Então, terapia à distância, né? Terapia por autorregulação, tá? Então, são movimentos e o terapeuta que ele é mais aprofundado nessa área, ele pode fazer uma aplicação energética dessa agulha. Mas aí é uma outra linha de raciocínio que foge um pouco da questão das agulhas, né? Então é uma forma diferente de trabalhar, mas muito efetiva também e que você inclusive pode trabalhar à distância, tá? Massagens energéticas, como eu coloquei aqui, né? Que é a Tuiná, que a gente vai estar trabalhando, que é uma outra técnica também de massagem da medicina chinesa que vai complementar essas nossas terapias, tá? E atividades físicas e mentais, né? O Tai Chi, que é uma prática de movimentos, né? De atividade física, assim como queiro, e a meditação. Dentro da medicina chinesa, a gente sempre pensa que a gente tem que ter um vazio para ser preenchido. Então, o contexto que a meditação vai fazer com o nosso paciente é justamente esse. A gente esvazia todos os sentimentos para depois reconstruir. Ou eu limpo toda a minha casa para depois colocar a casa em ordem novamente. Então, seria nesse sentido. Então, vejam que a medicina chinesa ela não consiste apenas na colocação de agulhas. A gente tem uma variabilidade muito grande de outras possibilidades que a gente pode estar fazendo com o nosso cliente e com isso a gente consegue trazer os resultados desejados. Alguns eu vou trabalhar mais numa linha, outros eu vou trazer outras questões, né? E a gente vai chegar no resultado final que é positivo para o nosso cliente. Então, princípios básicos da medicina chinesa. Você trata a pessoa e não a doença. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro na nossa cabeça. A medicina chinesa ela nunca vai olhar para a patologia do paciente ou do nosso cliente. A gente sempre vai estar olhando para o contexto geral. Tá? O que está desequilibrado no corpo, quais são os canais em desequilíbrio para que eu possa ter um resultado melhor e desenvolver um protocolo ou desenvolver uma soma de pontos, né, que vão gerar o resultado que eu desejo, né, que vão chegar no objetivo que eu desejo alcançar. Então, olhar isso, tá? Não me interessa se a pessoa tem pressão alta, se tem diabetes, se ela está com diarreia ou não. Esses fatores ou essas questões vão me trazer norte para que eu direcione o meu pensamento e o meu olhar. Mas isso não é efetivo para eu bater o martelo e, tá com diarreia, é isso. Né? Então, ou tá com dor de cabeça, é isso. Sempre isso. Não, não vai ser sempre isso. Até uma questão que eu sempre trago quando a gente fala sobre isso é a questão das medicações que a gente usa no dia a dia. Né? Analgésico, a gente tem uma gama de analgésicos diferentes, porque eles não são efetivos para todo mundo de forma igual. Né? Se funcionasse um único analgésico, funcionasse para todo mundo, eu não teria uma quantidade exorbitante que a gente tem de analgésicos no mercado. Tá? Então, sempre se olha a pessoa como um todo e não para a doença. Eu olho para o paciente e não para a doença que ele vem me trazendo, para a questão que ele vem me trazendo. Né? Mutação e movimento. Né? As doenças seguem um processo evolutivo, tá? Com leis pré-estabelecidas. Então, a doença ela nunca vai surgir do nada. Ela sempre vai se desenvolver e vai aumentando o quadro sintomatológico. Né? Dentro da medicina chinesa, a gente sempre fala que a alteração ou a doença
ela vai surgir primeiro no campo energético, depois ela vai para a parte estruturas Yang, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre Yin Yang, que é uma outra base da medicina, né? Depois ela atinge o sangue e, por fim, ela se cronifica, ela se instala nos sistemas Yin, né? Então ela tem uma evolutividade, começando pela energia, passa pelo sistema Yang, volta para o sangue e se aprofunda chegando nos sistemas Yin. Quando a gente chega no sistema Yin, a gente já está num quadro crônico, né? Que a maioria dos nossos clientes vão chegar nesse quadro, né? Dificilmente eles vão chegar para essa questão de apenas um tratamento. Eles já vêm com esse problema há algum tempo e aí eles procuram a acupuntura para a gente complementar e tratar esse nosso paciente, tá? Doenças não têm nome, né? São um estado de desequilíbrio energético entre Yin e Yang. Acabamos de falar isso, né? Não me interessa se é uma fibromialgia, se é uma lombalgia, se é uma cervicalgia, se é uma dor de barriga, né? Se é uma diarreia. Existe um estado de desequilíbrio. Alguém está fora do eixo. Eu trazendo isso para o equilíbrio, harmonizando isso, eu vou ter uma normatividade. Então, eu volto para um padrão de qualidade do meu organismo. Então, quanto ao médico de alto nível, ele deve tratar a doença e não tenha uma manifestação externa. Então, a gente vai olhar para isso, né? A gente vai olhar o contexto geral do paciente. Como eu vou abordar esse cliente? Qual é a melhor forma de abordagem desse cliente? Tá? Ao diagnosticar-se, deve-se conhecer o processo por inteiro de desenvolvimento da doença, né? Eu tenho que entender toda a evolutividade dessa doença, como ela vai atingir, o que ela vai comprometer no organismo do paciente, tá? Um sábio presta atenção na prevenção da doença e trata quando ainda não é visível. Então, eu acho que isso é uma premissa em todas as áreas de saúde. A gente vem falando muito sobre isso em todas as áreas, que é melhor prevenir do que depois ter que tratar a patologia em si. Então, se o atleta ele vem com um quadro de algum desconforto, que vem sinalizando um overtraining ou uma possibilidade de uma lesão, a gente tem que segurar ele antes para que ele não faça a lesão. Porque para nós é muito pior depois restaurar uma lesão do que prevenir para que ela não se instale. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai estar olhando para o nosso cliente. Tá? E aqui, só fazendo uma analogia entre a medicina ocidental e a medicina oriental, que é a medicina chinesa, né? Tem algumas divergências aí, né? Ou não é nem divergências, não diria divergências, mas diria olhares distintos para a mesma coisa, né? Então, aqui a nossa medicina local, aqui ocidental, né? Ela tem o paradigma que o corpo é uma máquina, tá? Lá na medicina chinesa a gente usa isso como microcosmos, né? É uma pecinha inserida no meio do universo, no mundo, né? No universo. Então, não tem como a gente estar isolado. Na medicina ocidental a gente já olha mais como sendo uma peça e na medicina oriental a gente vê isso como uma parte do sistema, tá? Aspectos, medicina aqui, ocidental, aspectos biofísicos e bioquímicos, né? Lá a gente já vai usar integralidade biológica, psíquica, social e espiritual, tá? Então, a gente nunca vai isolar o nosso paciente analisando apenas por um olhar. A gente vai olhar o todo do nosso paciente, tá? Separação entre corpo e mente. Lá a gente usa relacionalidade, perdão, né? Então a gente vai relacionar corpo e mente. Aqui a gente separa, né? Ah, é porque problemas emocionais estão aqui e problemas físicos estão aqui. Na medicina chinesa, eles estão justapostos, né? Então eles estão sobrepostos, eles estão trabalhando juntos, um influenciando o outro ou melhorando o outro, tá? Na medicina ocidental, soma de partes. E na medicina oriental, tudo é energia. Desde uma energia mais sutil até uma energia mais densa, mais compacta. Então, tudo vai margear sobre a questão da energia, né? Na medicina ocidental, foco é na doença. Na oriental, a gente já falou sobre isso, né? O foco é na pessoa, não é na doença que ela está se manifestando naquele momento. Eu vou olhar pro cliente e não para a queixa do cliente, né? Aqui, na medicina ocidental, o médico controla o corpo do paciente.
Por que ele controla? Porque ele vai lá e medica, né? Vai dar uma medicação, ele faz um procedimento cirúrgico, ele faz uma intervenção que seja necessária para aquele momento. Mas isso é uma forma de romper com aquela evolução, com aquele equilíbrio da doença, né? Você vai lá e para. Eu não vou afirmar aqui em forma alguma que não é necessário, muitas vezes é necessário. Qual que é o benefício maior para o nosso cliente? Ele fazer uma cirurgia e não correr o risco de evoluir uma doença mais grave, ou querer segurar e tentar ver se o próprio corpo vai dar conta. Então, são situações e situações. A gente, na medicina chinesa, a gente nunca vai ter um ponto que a gente vai cravar e é isso e ponto e não vou voltar atrás. Sempre depende de o que vai trazer mais benefício, né? Então, o paciente também faz sua parte, né, no tratamento. O que eu quero dizer com isso? O paciente, ele interage com o nosso tratamento. Ele vai cuidar de hábitos de vida, ele vai cuidar de hábitos alimentares, ele vai tirar foco em questões que vão trazer problemas para ele, né? Então, aqui na medicina ocidental, a gente vai muito, faz tal coisa e resolve o teu problema. Se vai dar certo lá na frente, a gente vê depois, tá? E aí, padrões de normalidade. O que é padrão de normalidade? Que alguém estudou e falou que a pressão arterial é considerada normal se ela for de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Mas eu posso ter 130 por 90 e não ter nenhum tipo de complicação por isso, né? Então, eu fujo do padrão de normalidade, tá? E na medicina oriental, para a gente finalizar esse nosso raciocínio aqui, visa sempre o equilíbrio. Eu quero equilibrar. Desde que isso esteja em equilíbrio, eu tenho qualidade, né? Então, sempre a gente vai pensar nisso. E dessa forma a gente fecha essa parte histórica da medicina chinesa para vocês terem esse contexto, esse olhar, essa ideia de como vai funcionar. E nas aulas subsequentes a gente vai dar sequência e entender um pouco mais sobre as metodologias, entender um pouco mais sobre as energias, como isso vai atuar sobre o corpo do nosso cliente e quais são as formas que a gente vai intervir e se apropriar e se beneficiar dentro dessa metodologia.